Olá, vamos a mais um episódio da República Popular das Letras. Hoje nós temos dois convidados que vieram de Goiânia, Leon Monteiro Rabelo e Carlos Monteiro Rabelo, que o Carlos nasceu na Suécia e o Leon também morou lá há 8 anos, filho de um exilado político. E aprenderam sueco, vieram para o Brasil. O Leon é doutor em comunicação pela UNB, nessa área digital, interesse da democracia, essas coisas. Carlos Afonso é doutor em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é cantor lírico, dramaturgo. E ambos são tradutores de uma vasta coleção de livros do sueco para o brasileiro. A gente vai conversar hoje aqui principalmente sobre esses romances que são considerados infanto-juvenis, romances do gênero da jornada do herói. Vamos começar, então. Ao longo do papo, a gente vai ter várias surpresas interessantes sobre isso. Leon, conta um pouco essa história de vocês morarem na Suécia. Pois é, Carlos, obrigado, né, em primeiro lugar, de estar aqui. E a gente até ficou um pouco surpreso, né, de sermos chamados para falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito interessante, né, pelo menos para a gente, assim. Que é essa questão. Nós, então, somos brasileiros, somos goianos, inclusive, com muito orgulho, mas, por um total acaso do destino, nossos pais foram exilados e a gente foi parar na Suécia. Isso nos anos 70, né? Começo dos anos 70. Os meus pais eram jovens, estudantes, revolucionários aqui no Brasil e caíram da realidade muito dramática e terrível que era aquele momento aqui no Brasil, na social-democracia sueca, que naquela época estava no auge, né? Era o auge da social-democracia sueca. E a gente foi para lá e eu tinha 3 anos quando eu cheguei. A nossa irmã, nós temos uma irmã, a Gabriela, que ela era um bebê, 6 meses, 7 meses de idade, eu acho. E o Carlos nasceu lá, depois. Então, toda a nossa infância foi um pouco entre essas duas culturas. De um lado, nós sempre falamos em português com os nossos pais, a gente era brasileiro, a gente torcia para a seleção brasileira quando apareciam os jogos na TV, tudo que era do Brasil fascinava a gente. Isso, claro, isso foi antes da internet, então era difícil ter acesso a imagens, né? Mas quando aparecia alguma coisa na Suécia, aquela pequena colônia de brasileiros e latino-americanos que tinha na época, lá a gente tudo ficava em torno desses vestígios daquele outro universo, que era o Brasil. Por outro lado, a nossa infância toda, escolinha, depois a escola mesmo, colegas, programas de TV e tal, era tudo a cultura local, sueca ali, popular, né? E tinha, por exemplo, a questão das bibliotecas. A Suécia tem ainda, e naquela época tinha já uma rede de bibliotecas públicas espalhadas no país inteiro. Nas cidades maiores essas bibliotecas eram grandes, mas numa cidade pequenininha estava lá a biblioteca, e tinha sessões de literatura infanto-juvenil que eram tanto coisas de autores suecos, que eles têm uma tradição muito bonita de literatura infanto-juvenil, depois o Carlos pode falar mais sobre isso, mas também muitas coisas, por exemplo, que vinham da Inglaterra, do mundo britânico. Você estava numa cidade chamada Lund. Isso. Conta um pouquinho aí sobre Lund, Carlos. Lund é uma cidade universitária, ela fica no extremo sul da Suécia, é bem próximo de Copenhague, né? Tem uma ponte que liga o sul da Suécia para a Dinamarca. Outra cidade grande próxima de Lund é Malmö, que é a terceira cidade da Suécia. Lund é uma cidade que ela é pequena, mas ela é muito histórica. Ela tem uma catedral muito famosa, que tem mais de 1000 anos, uma catedral românica muito bonita. E a universidade lá começou ainda quando a Suécia era católica,
mas ela foi refundada no século XVII, por aí. Então é uma cidade que sempre foi, junto com Uppsala, sempre foi um centro universitário, de estudantes. E na época que a gente morou lá, também se tornou uma cidade com imigrantes de várias partes, muitos latino-americanos, muito iranianos. É uma cidade tão muito multicultural, né? Sei. Bom, eu queria dizer, não espalhem, não posso... Só entre nós. Por acaso, esses meninos são sobrinhos nossos. E eu me lembro que a primeira notícia que eu tive do Tolkien, Senhor dos Anéis, foram vocês dois que trouxeram para os meus filhos. Meu apelido? O apelido dele, durante anos, eu botei o nome de Gandalf, que era o herói do Senhor dos Anéis. Então, a primeira notícia que eu tive, é claro que o Tolkien é muito mais antigo, mas eles trouxeram um livro, inclusive de uma editora portuguesa, Brasil América, e os meus filhos conheceram, então, o Senhor dos Anéis através desses meninos. Antes de ser editado no Brasil. Antes de ser editado no Brasil. Então, esse interesse pela literatura de vocês começou ali naquelas bibliotecas públicas. Sim, exatamente. E aí que está, né? Esse universo fantástico da literatura fantástica, de fantasia, né? Esse mundo de fantasia. Vocês sabem que o Tolkien, ele publicou O Senhor dos Anéis, se eu não me engano, em 1954. Na Inglaterra, foi logo um sucesso de vendas muito grande. E depois, eu acho que a primeira tradução foi para o holandês, e já em 1960, ou seja, 5 anos, pouco mais de 5 anos depois, já saiu uma edição em sueco. O Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings, em sueco, chama-se A Saga do Anel, Sagan om Ringen, né? E a identificação do público sueco, escandinavo... Só um parênteses. O Tolkien, às vezes, soa melhor em sueco que em inglês. Por causa de questões culturais, do universo cultural retratado. O Tolkien tinha, né? Vocês sabem também que o Tolkien era um professor de línguas antigas, línguas do mundo, ali do norte da Europa, principalmente, né? Então, ele conhecia as línguas escandinavas, e inclusive dizem que o tal da língua dos elfos, que ele meio que inventou, ele baseou um pouco na sonoridade do finlandês. Então, e essa proximidade também dos motivos míticos, os heróis, os dragões, os elfos, os anões, tudo isso habita, né, o mundo mitológico nórdico, das culturas nórdicas, né? Então, os livros sendo traduzidos já no comecinho dos anos 60 para a Suécia, na Suécia, eles se tornaram também best-sellers lá. Então, era uma literatura infanto-juvenil, e claro, também lido por adultos, né? Já começou a esquecer um mundo da cultura pop, onde não há muita a distinção clara, isso aqui é para crianças. Aquela coisa que o Tolkien falou, quando ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis. Sim, exatamente, isso é um bom detalhe. O Tolkien, ele tinha esse mundo imaginário dele, mas o primeiro livro que ele de fato publicou de ficção é o Bilbo, que é um livro infantil, que foi marcadamente, quer dizer, foi pensado como um livro infantil. Ele escreveu um pouco também para os próprios filhos e tal. E pediram uma continuação, porque o Bilbo já tinha sido um sucesso de vendas, e pediram uma continuação. Ele começou a escrever essa continuação, pensando que seria um livro infantil também. O livro meio começou a desandar, tomou um tempo muito maior do que ele imaginava, quer dizer, os editores quase que desistiram, etc., e ele foi escrevendo, e no final, sei lá, 10 anos ou mais que ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele falou: eu acho que esse livro aqui vai ser um fracasso, porque é um livro que começa como se fosse um livro infantil,
Ele definitivamente não é um livro infantil, porque ele se torna muito mais pesado, mais grave, até mais violento, etc. E a extensão do livro, né, não dá para uma criança ler. Então, os adultos vão achar o livro infantil. Então, os adultos não vão se interessar e as crianças não vão conseguir ler o livro. Então, esse livro aqui, O Senhor dos Anéis, certamente vai ser um fracasso. Mas olha que interessante, ele estava sem entender, ele estava descobrindo um grande filão que a gente vê até hoje na Pixar, no Harry Potter, que é um híbrido entre o que seria uma obra para crianças e adultos. Até então, havia uma divisão muito clara do que era um livro para gente grande e um livro infantil. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um parênteses. Os meninos, eles são músicos. O Leon toca violão clássico, o Carlos Afonso já trabalhou no coro da USESP como cantor lírico, então eles estão no universo da música. Muito antes desse tipo de literatura ficar popular, etc., na música, o Richard Wagner já cultivava exatamente esse tipo de saga do herói, né? No ciclo do Anel, etc. O que você acha? É interessante porque isso acontece justamente no momento até de afirmação nacionalista, né? Até no processo da unificação alemã. Porque o que aconteceu foi que essa cultura nórdica das sagas, infelizmente, ela foi muito destruída pela processo de cristianização. Né? Então, como se perdeu muito o contato até para entender quem eram aqueles deuses, muita coisa foi decifrada de modo científico, mas também teve muita criação literária. Recriações que aconteceram bastante no século XIX. Um dos livros que eu traduzi, que é o Conto de Fadas, esse livro tem várias sagas que saíam em revistas, que saíam em coletâneas, que é justamente parte dessa redescoberta da tradição da saga, no caso na Suécia. E o Wagner, ele é parte desse interesse romântico nacionalista no século XIX por essa tradição de sagas e histórias nórdicas. É claro que vai ter muita coisa que ele próprio inventou também, tem várias liberdades que ele tomou, mas assim, como eu te falei, eu tenho mais interesse pelo Wagner compositor que libretista. Porque, claro, tem coisas muito bonitas, cenas muito bem realizadas, mas esse interesse era um tanto até ingênuo, e com vários, às vezes, misturas e... Por exemplo, a questão mesmo Wotan e Odin, que algumas imprecisões que ele acabou cometendo. Mas dá para entender pela situação cultural da época, né? E são obras interessantes. Engraçado, o Wagner é um precursor desse interesse que depois viria resultar no Tolkien e na própria literatura de fantasia. Né? Nesse sentido, o Tolkien, inclusive, o Tolkien é um escritor conservador, né, num certo sentido, um certo conservadorismo inglês ou britânico, romântico, nacionalista, nacional, né? E então eu acho que da mesma esse elo que haveria, por exemplo, entre Wagner e Tolkien, não se fala muito disso. Mas eu acho que são apropriações, né? Apropriações de um universo, um passado mitológico, etc. O Tolkien não gostava do Wagner, não é isso? Bom, certamente não devia... O Tolkien era meio... Ou seja, porque aí que tá, você tem filões de apropriação, de universos narrativos, né? Então, sim, claro, o Tolkien não vem de Wagner, mas são correlatos. São correlatos. Uma coisa interessante dessas apropriações, dessa tradição que no fundo ninguém sabe exatamente como era realmente, esse livro que eu traduzi do Strindberg, que é o Sagas, esse livro foi o primeiro livro que eu traduzi, que foi uma temeridade, foi uma loucura que eu cometi, porque é um livro extremamente difícil, ele é pequeno, mas ele é muito lírico, então eu sofri pra caramba para traduzir isso. Mas esse livro, falando desse interesse popular que tinha nas sagas,
Esse livro, o Strindberg, como todo artista genial, vivia endividado, né? Então ele pensou num jeito de ganhar um dinheirinho. E aí ele pensou, vou escrever um livro infanto-juvenil de sagas. E ele botou isso dentro de um projeto meio Monteiro Lobato, porque o Strindberg também foi um agitador cultural, ele pensou uma popularização da leitura na Suécia, né? Sim. E aí ele queria fazer... e vamos falar do Strindberg. O Strindberg, esse grande autor, dramaturgo sueco, ele nasceu em 1850, alguma coisa, morreu em 1912, não foi? Ou seja, também esse período... Agora, o Strindberg já é um outro tipo de apropriação, porque é um autor, aí sim, muito mais intelectualizado, escreveu dentro da tradição do realismo e naturalismo, literário, etc., e um dos precursores do modernismo. Então, interessante, é um outro tipo de... o Strindberg, ele é um autor fascinante, principalmente para a história do teatro, porque ele foi um autor brilhante no naturalismo, ele foi um dos precursores do expressionismo, e também ele foi provavelmente o maior dos simbolistas do teatro com a peça Sonho, né? Onde ele realmente tentou, ele é o Freud do teatro, ele conseguiu colocar pela primeira vez o inconsciente em cena. Esse era o projeto cênico dele. Mas o interessante do Sagas é justamente que ele tentando ganhar dinheiro, ele que era um cara tão assim, digamos, da alta literatura, ele pensou, vou fazer um livro de infanto juvenil de sagas, e era para ser vendido nesse projeto popular de livros que custavam 1 coroa somente. Claro que a coroa naquela época, por causa da inflação, valia muito mais, uma coroa sendo a moeda sueca, mas ele fez isso, e esse livro foi um fracasso completo, não vendeu nada. Ao contrário do Tolkien, esse livro, essa coleção de sagas. Ele teve a mesma, digamos, ideia do Wagner, do Tolkien, de vou pegar essa tradição bonita e recriar da meu modo, e deu totalmente errado. E é chato dizer, essa tradução também vendeu muito pouco. E, como se não bastasse, quando eu visitei o Museu Strindberg em 2010, eu tive lá onde ele morou por último, e vi a biblioteca do Strindberg, e lá, no meio dos livros dele, tinha um encalhe desses sagas, da edição original, escrito assim, 1 coroa. Tava ali os livros que sobraram, que não venderam, né? Aí você vê que às vezes, né, a gente sempre pensa nessa aproximação com esse filão da fantasia, das sagas, da questão nórdica, desses filmes. Eu estava falando agora, né, do The Northman, o novo filme dessa temática viking que tem nas séries e tal. A gente sempre pensa nas histórias de sucesso, mas também tem essas histórias onde simplesmente não funciona. Voltando a essa questão, eu queria que vocês definissem um pouco as características principais dessa jornada do herói. O que define esse tipo de literatura? Pois aí que tá, né? Esse tipo de universo narrativo, né? Ele, como ele sempre está muito próximo dos mitos, e os mitos, eles têm, e a figura do herói dentro dos mitos, ela é um pouco circular, digamos, né? Você tem um certo padrão. Então, por exemplo, o estudioso dos mitos, o Joseph Campbell, que tem vários livros, ele tem um que chama O Herói de Mil Faces, se eu não me engano. Ele tem um que é O Poder do Mito, que é uma série de entrevistas que ele deu já no final da vida. Ele lançou essa ideia de que você tem um padrão na história do herói, dentro do mito, que faz uma jornada, um ciclo, certo? Só um parênteses. É claro que ele acabou se tornando o autor mais associado com essa categorização das estruturas dos mitos, mas isso vem um pouquinho antes dos estruturalistas russos. Não, claro. Um estudo do conto popular, né? Isso, e o grande nome é o Prop, né? O Vladimir Prop, que pensou nessa... de detectar as estruturas dos mitos. Mas ele deu um passo adiante nisso e se tornou muito famoso por conta da ligação, da influência direta que ele exerceu sobre George Lucas para fazer o Guerra nas Estrelas. Inclusive, só também uma curiosidade, o Campbell, ele é um dos estudiosos da obra do Joyce e chegou a escrever em coautoria um guia para o entendimento do Finnegan's Wake. Sim.
nessa história da monomito, né? E de novo, quer dizer, de novo, uma releitura de um universo mítico, mitológico, de narrativas, de sagas, etc. Né? Quer dizer, então você tem muitas formas de apropriação disso. Essa jornada do herói, então, que é esse padrão que, de fato, quer dizer, o Campbell foi um divulgador disso, isso veio depois para a cultura de massas, para o cinema. Mas o que é a jornada? Exatamente. Então, o que ele... É muito fácil vocês, depois, se vocês quiserem googlar, a jornada do herói, ou Hero's Journey. Então, o herói, geralmente, ele começa como uma pessoa comum, ele está no mundo comum da realidade do dia a dia. Muitas vezes ele nem tem características que de antemão o caracterizam como um herói. Ele é, digamos, vítima de um chamado. É um chamado para o extraordinário, chamado para sair do lugar. Isso pode ser um acontecimento, uma catástrofe, ou ele topa por acaso com algo geralmente mágico. Ele recusa, né? Exatamente, a recusa. Ele recusa. Isso não é uma coisa que ele voluntariamente entra. Todo herói tem um pouco de involuntário. Ele não quer ser o herói, por isso mesmo que ele é uma pessoa que já quer de antemão ser herói, geralmente cai numa outra categoria, né? A gente não dá são os vilões. Exatamente. Então, ele é chamado, a esse chamado, a recusa inicial, etc. E logo no começo desse percurso, ele encontra alguém ou alguma coisa que o inicia numa dimensão mais extraordinária, mais mágica, de poderes mágicos. Geralmente, nessa hora, ele recebe uma espada, uma arma, algum conhecimento, alguns poderes. Do mentor, você tem a figura do mentor, geralmente é um mago, é um sujeito mais velho. É o Obi-Wan Kenobi, vamos já exemplificar. Ou o próprio Gandalf, né? O próprio Gandalf, né? E, então, aí o que acontece? Ele entra definitivamente, ele passa esse umbral, ele entra no mundo totalmente afastado da origem dele, é um mundo cheio de perigos, a passagem do umbral também é uma das etapas. Ele passa por perigos terríveis, e aí que está. Essa jornada, se ela de fato não for radical, se ela não de fato levar esse herói até os limites da sua capacidade, da sua resistência física, da sua força de vontade, etc., da sua coragem, ele é testado. Quanto mais ele for testado, quanto mais ele sofrer, melhor para a história, digamos. E isso chega até um momento em que, digamos, é o fundo do poço. Mas faltou umas coisinhas. O encontro com a deusa. Sim, calma. Espera, calma lá. Calma lá. Quando ele chega nesse fundo do poço, o nadir, né, que a gente pode chamar. Esse nadir também pode ser também chamado de dentro da barriga da baleia. Quando ele é engolido, que ele pode estar... Em vários filmes de Hollywood tem momentos onde o herói é preso, ele pode estar dentro de uma caverna, dentro da barriga da baleia por causa do Jonas. Né? Então tem esse momento onde não há mais esperança, que geralmente ele está preso num lugar escuro. Esse momento, inclusive, é simbolicamente uma morte. Ele, às vezes, literalmente morre, ou é uma morte simbólica, e nesse momento há uma espécie de uma transfiguração. Ele retorna desse fundo, ele retorna dessa morte, que pode ser literal em algumas histórias, basta também lembrar a própria simbologia de Cristo, né? Que morte e ressurreição. Adonis, né? Adonis e o próprio Dioniso, 2 vezes nascido, né? Osíris, esses heróis que eles têm um renascimento já divino, né? E aí eles voltam. Isso. Aí o que acontece? Quando ele volta, quando esse herói volta dessa morte, ele volta transfigurado, transformado, com poderes que ele não tinha antes. Ele transforma a cor, ele é reluzente, ele emana energias, etc. Vai aqui uma provocação que é o que está na boca de muita gente, que diz assim: para que mesmo é que Jon Snow ressuscitou no Games of Thrones?
Porque aparentemente ele não fez porra nenhuma depois da ressurreição. Só- E eu queria aproveitar essa pergunta e gostaria que vocês fizessem um paralelo entre a ressurreição do Jon Snow com a do Gandalf. Tá. Só umas coisinhas antes sobre a jornada do herói, que ela parece muito esquemática, inclusive até nas suas ordens, como propostas pelo Campbell e pelo Vogler, que é o grande teórico do roteiro, que traduziu digamos, as teorias do Campbell para uma linguagem de manual de roteiro. Esse Vogler é muito influente na Disney. Então, mas eu não gosto quando as pessoas falam da jornada do herói como uma cartilha, uma série, de uma receita que sempre é a mesma. Claro que tem várias dessas questões que são clichês. É o seu esqueleto, né? Mas existem, sim, mudanças de ordem, existem variações desse tema. Não é uma que sempre vai ser as mesmas etapas. Sim. Claro que algumas etapas são muito clássicas e sempre vão aparecer. Aí, justamente porque nunca é exatamente a mesma coisa, o George Martin, o autor da saga A Song of Ice and Fire, que resultou na série do Game of Thrones, ele sempre foi um autor que gosta de quebrar as expectativas. Ele começa com um clichê e, em seguida, ele faz uma coisa surpreendente, porque ele sabe que as pessoas já foram treinadas por Hollywood por esperar certas etapas, né? E a morte do Jon Snow é justamente esse tipo de como é que é misdirection em português? É uma misdirection, é uma... Destino. É uma enganação. É uma enganação. Sim, é uma misdirection. Você acha que vai para um lado é um drible. e aí um drible. Ele dá um drible no público, porque quando o Jon Snow morre naquele momento, instintivamente as pessoas sabem que o Jon Snow é um dos principais personagens, e como a gente já viu o Super-Homem morrer, o Batman morrer, a gente já viu tantos heróis morrendo e sendo ressuscitados no ano seguinte, às vezes com um novo ator, um multiverso, sempre eles trazem de volta o personagem, as pessoas instintivamente sabem, o Jon Snow não morreu coisa nenhuma, ele vai, né, todo mundo sabe. Só que aí as pessoas associam com essa jornada do herói e pensam, o Jon Snow morreu, vai ressuscitar mais forte e vai se tornar o grande rei, o grande, digamos, vencedor do Game of Thrones. Nesse sentido, ele voltaria como Gandalf. Ele voltaria mais forte. Poderoso. Só etc. que a ideia do George Martin para subverter essa expectativa é fazer o Jon Snow voltar mais fraco. Ele volta mais fraco. Ele volta, inclusive, muita gente não gostou do final da série, porque ele volta bastante, digamos, até subserviente a Daenerys. E a Daenerys é a rainha, é a outra grande personagem da série. A dos dragões. Aí o que acontece? Ele não se torna o rei. Spoiler alert, né? Spoiler. Ele não se torna o rei e simplesmente volta para onde ele gostava de morar, lá no gelo e tal. Ou seja, essa coisa de fazer as pessoas acharem que vai para um lado e quebra a expectativa. Isso é a técnica do George Martin que deixou as pessoas furiosas no final da série, justamente porque não que isso seja um problema em si, mas talvez foi pela pressa em fazer essa transformação dos personagens. Após anos prometendo uma coisa, em muito pouco tempo se foi para outro lado. Se houvesse mais tempo para desenvolver os personagens, para dar essa guinada, seria muito interessante. Mas ela acabou sendo forçada, né? As pessoas aceitam a transformação de personagem desde que ela seja bem construída dramaticamente, passo a passo. É como ver uma pessoa mudando aos poucos. Mas se você apresenta um personagem de um modo e daqui 10 minutos ou daqui 3 episódios o personagem é completamente diferente, causa revolta. E esse personagem não ter pago essa transformação em sofrimento. Exato. Você pode mudar radicalmente, mas ele tem que pagar isso em sofrimento. Tem que acontecer coisas com o personagem que você fala, tá certo, ele se transformou porque aconteceu tal coisa com ele. Agora, em agosto, eles vão lançar o que se chama de prequel da série, quer dizer, seria a genealogia da série. Você acha que isso vai chamar a atenção desse público? Vai, porque a HBO vai ser bem produzido. Claro que eu acho que
não foi só eu que senti essa decepção com o final do Game of Thrones, que obviamente teve um problema de marca já em relação... Mas essas coisas se recuperam, as pessoas vão descobrindo isso, eu acho que isso... a indústria de entretenimento funciona assim, morre um Homem-Aranha, fazem outro Homem-Aranha, tudo é reciclado. Então, e essa série, essa nova série, ela tem, como é uma história original, eles têm total liberdade para fazer uma coisa completamente diferente. Eles vão ter uma grande vantagem, que eles não vão ter o livro constantemente sendo... Porque o que o pessoal do Game of Thrones sofreu foi a comparação desfavorável com o livro, que estava ali o tempo todo. As pessoas liam os livros antes das novas temporadas. Que os livros também estavam saindo concomitantemente com as temporadas da série, ou seja, não era como um Tolkien, um livro que já tinha sido escrito décadas anteriormente, e aí você vai fazer um filme. Mas havia essa expectativa tanto dos leitores quanto dos espectadores. Imagina, o pessoal, os fãs de Tolkien que leram esses livros do Senhor dos Anéis durante décadas, imagina a cobrança que eles tiveram em relação aos filmes, por exemplo. Né? Então, só em um resumo, a questão da relação entre Tolkien e, por exemplo, Game of Thrones. Né? O Tolkien, de fato, ele é um autor clássico ou convencional. Pode até se falar um pouco um demérito do Tolkien enquanto grande autor. Ele não é considerado um dos maiores autores da grande literatura do século XX. Por exemplo, ele não é comparado com o Joyce, com o Proust, com Thomas Mann, esses grandes autores. Ao mesmo tempo, ele é um grande autor, porque ele povoa o imaginário, ele é um grande inovador, de milhões e milhões e milhões de pessoas, e inclusive isso não é mais um livro, mas aí teve os filmes, os games e o pessoal que se veste que nem os heróis, etc. Quer dizer, todo um ecossistema imaginário. Exatamente. Harry Potter, toda a coisa desses... dessas tribos de fãs de Jornada nas Estrelas, de Harry Potter. Isso vai para ficção científica, isso tudo começa Space com Opera, que são a Guerra nas Estrelas. Então, de fato, ele, nesse sentido, ele achava então que o livro dele não teria sucesso, porque ele não se encaixava naqueles padrões que tinha dentro da literatura, ou a alta literatura, a literatura para adultos, ou a literatura mais pueril para crianças e adolescentes. Ele veio que justamente uma época que a gente da cultura pop, cultura de massas, da cultura de massas, em que essas barreiras não valem mais, e onde uma pessoa já com cabelos brancos um pouco pode entrar num cinema com um balde de pipoca de um lado e um balde de Coca-Cola do outro, sentar ali durante 2h30 ou 3, ver heróis voando, jogando raios e não sei o quê, e ninguém vai falar, mas esse senhor aqui tá cometendo um crime simbólico aqui. Não, claro que não, né? Gente, eu queria voltar, pegando esse gancho da separação da literatura popular e a alta literatura. O Carlos traduziu esse livro da Selma Lagerlöf, O Anel dos Löwenschild. E essa mulher, na virada do século lá, ela ganhou o prêmio Nobel, né? E você estava me explicando que ela fica entre a literatura mais popular e a alta literatura. Fala um pouco da Selma Lagerlöf. Fala um pouco sobre esse livro e da Selma. A Selma Lagerlöf, ela é uma personagem fascinante da cultura sueca. Ela tem um quê de Cora Coralina, porque ela nasceu numa fazenda, ela tinha um acesso da família dela ela teve uma infância assim meio Gabriel Garcia Marques, povoadas de histórias de fantasma. A família dela era uma família de contadoras de história. Ela própria era uma exímia contadora de história, e dá para ver isso nos livros dela. Ela foi professora, ela teve uma formação universitária para ser professora, e ela era de uma escola bastante já feminista, ela era bem feminista, independente, né? E ela, por ter uma conexão muito forte, cultural, com a tradição de contação de história e de sagas, ela começou escrevendo essas sagas, mas ela tinha uma leitura e um conhecimento da chamada alta literatura internacional, e ela então escrevia sagas que sempre tinham um componente irônico,
tinha uns comentários dela, tinha um Uma pensamento psicologização tinha isso. Ela da chamada autoliteratura. Isso, ela tinha uma profundidade diferente. E as pessoas, a crítica notou isso nela. Por isso que ela se tornou esses raros exemplos, quando eu penso desse pessoal que faz, sabe, Caetano Veloso, que ao mesmo tempo faz uma música que toca na rádio, tipo, uma música do Peninha que toca na rádio, ao mesmo tempo tem coisas muito sofisticadas e muito, digamos, cerebrais. Então, é o nobre e o brega. Isso, tem essa capacidade de comunicação popular, mas também tem uma conexão com a chamada alta literatura. Só para explicar, porque na Suécia, a clivagem entre o que a gente chama de literatura best-seller popular e a literatura artística, vamos dizer assim, é muito forte, até hoje. Eles até chamam de duas coisas diferentes. Então lá é muito, sim, até foi uma grande proeza da Selma Lagerlöf dela se tornar essa ponte entre popular e erudito, que ela conseguiu. Tanto é que ela foi a primeira mulher a ganhar, a primeira mulher a ganhar Nobel de Literatura, né? Porque a Marie Curie tinha ganhado já. 2 vezes. Então, pois é, ela foi a primeira mulher a ganhar literatura e acho que a primeira... um dos primeiros suecos a ganhar em literatura também. E ela tem romances maravilhosos, infelizmente a maioria ainda inéditos em português. Eu estou querendo muito traduzir mais dela, porque isso é uma novela, na verdade, né? É uma novela que é parte de uma trilogia. Mas ela tem romances de fôlego, que são realmente obras literárias de altíssima qualidade. Ô, Carlos, você publicou, por outro lado, A Garota do Corvo. Garota Corvo. A Garota Corvo, desse Erik Axel Sund, essa é a literatura popular. Isso é um exemplo do que eu falei. Tem um termo na Suécia que é deckare. O deckare, para os suecos, é o que a gente chamaria de ou é o de mistério, né? O mistério o policial, né? Detetive e tal. O exemplo que todo mundo conhece, sueco, desse tipo de literatura é o Millennium, a série Millennium que virou filme, que tem homens que não amavam as mulheres. Homens que não amavam mulheres, né? Isso fez um sucesso, vendeu no mundo todo, e que é um... Stieg Larsson. Stieg Larsson, e esse digamos, é uma versão mais pesada, mais politizada de um livro já pesado e politizado que é a série Millennium, né? É um livro bem pesado, tem um pouquinho até de horror. E esse, na verdade, esse Erik Axel Sund é um pseudônimo de 2 amigos que escrevem juntos. É uma dupla? É uma dupla de escritores que inventaram esse pseudônimo para fazer. Isso é também uma trilogia. Aí condensaram num volume só, mas na verdade são 3 romances também. Muito, sim, é para quem gosta de mistério. Tem grandes twists no final e tal. Talvez a gente devesse falar também, ou seja, tem então esse filão, até um mercado, né, em termos de mercado editorial, mercado de produção também de séries, né, as pessoas que talvez se interessem pela Escandinávia, né, como lugar de narrativas e tal, tem seriados como o Brun, né, A Ponte, não é assim, que é um seriado policial que acontece entre a Suécia e a Dinamarca e tal. Então tem esse filão, mas não lembrar também que, digamos, tem esse outro universo que é mais intelectualizado, mais crítico, mais de questionamentos existenciais e filosóficos. O Strindberg, né, esse autor que a gente mencionou, que fez a malfadada tentativa de escrever os sagas, ele escreveu outro, ele tem todo um repertório, né? Você estava mostrando aí os 2 livros, né, que a gente traduziu, o Gente de Hemsö, que é um dos livros mais líricos do Strindberg, é uma pequena novela que se passa nas ilhas do mar Báltico, na região ali próxima a Estocolmo, e tal. Mas aí eu queria dizer do Strindberg que o Strindberg é um dos pais
estéticos do Bergman, do Ingmar Bergman, o grande Cineasta. diretor, cineasta sueco, que é conhecido por fazer justamente filmes muito papo-cabeça, muito densos, às vezes também muito líricos, muito bem realizados, grandes performances de atores, etc., mas que, digamos, aí sim é muita alta cultura, ligado a o que eu chamaria de expressionismo escandinavo. Todo mundo aqui já viu o Grito, do Munch, aquele quadro, né? Aquela pintura que tem uma pessoa gritando. Tem aquele meme, tem um meme que todo mundo manda no WhatsApp, né? Que é o Grito, do Munch. É um pintor norueguês. O Kierkegaard, que é dinamarquês, que fez todas aquelas... uma filosofia extremamente... existencialista, né? Com um peso muito grande do luteranismo, enquanto o luteranismo domou os instintos, né? Você se controla, é um regime de controles. Você não pode essas coisas de fazer carnaval uma vez por ano, pecar, depois se arrepender, confessar e depois você volta para pecar de novo, se arrepender. Uma curiosidade. Isso você não tem no luteranismo tradicional. Sim. Então você tem sempre uma coisa muito mais ascética, mais controlada. Uma curiosidade que eu tenho é a diferença do caráter. Claro que a gente está falando de clichês, né? Mas do caráter sueco e dinamarquês. A impressão que se tem é que o sueco só fica alegre depois de beber umas. Já o dinamarquês parece ser um povo muito mais alegre. Ele leva o Carnaval do Rio para lá, aquelas escolas de samba. Por que essa diferença? Claro que isso são clichês, né? Claro. Porque ainda mais hoje, os países modernamente falando, eles têm pessoas... Primeiro, são países multiculturais, você tem... Muito próximos. Exatamente. E você tem hoje o trânsito de ideias e costumes no mundo inteiro. Então, isso realmente é um clichê. Mas a questão, talvez, da Dinamarca é um país menor, né? Mais continental, né? Copenhagen, sempre... essa grande cidade sempre foi um hub portuário, etc. Então, um pouco mais cosmopolita. Não que Estocolmo não fosse também cosmopolita, mas aí a Suécia é bem maior, então tem regiões, digamos, de interior, as grandes florestas e tal. Então, nesse sentido, o sueco tem diferenciações regionais e você tem, digamos, o caipira sueco, o interiorano, etc. E a Dinamarca é sempre... mais urbana. Mas isso são clichês, isso são simplificações, obviamente, que... Tanto é que na Suécia tem hoje escolas de samba importantes, o pessoal toca muito bem, porque eles são muito dedicados. Tem grupo de choro seríssimo, assim, que realmente levam a coisa... A Suécia, então, assim, você tem esses universos, né? Então, ao lado eu estava falando do Bergman, etc., e você tem, por exemplo, a Suécia como um celeiro de música pop. Então, todo mundo conheceu a ABBA, dos anos 70, né? O grupo de música pop, e depois isso foi uma tradição que se manteve. Então, os suecos hoje, por exemplo, produtores de música pop, compositores, e mesmo tem também... um cara que é um gênio, eu sempre esqueço o nome dele, que é basicamente todos os hits da Shakira, Beyoncé, o que você imaginar é esse sueco. Britney Spears e tal. Tem um sueco que é um cara assim, ele é um dos compositores pop mais de sucesso da história, o cara é um gênio. Então você tem esses universos, o universo da cultura pop, o universo da alta cultura, etc. E essas interfaces, esses empréstimos, essas zonas cinzentas que são muito interessantes e fascinantes. Vocês traduziram a quatro mãos esse livro do Tom Malmquist. Isso. Em cada momento ainda estamos vivos. Que tipo de literatura é essa? Me deu a impressão de que é aquela literatura que ficou famosa da Minha Vida, do norueguês. Isso, Minha Luta, né? Minha Luta. Knorskort. Isso. Que é sempre a história do camarada meio depressivo, que brigou com o pai. Me explica um pouco. Não, pois exatamente. Esse é um autor contemporâneo,
a gente foi um editor... Qual é mesmo o nome da editora? Desculpa, Grua, uma editora de São Paulo, que o Carlos, lá que é o editor, nos convidou para traduzir. É um livro muito interessante, muito legal. Ele, do jeito que você falou, parece que é um livro depressivo e para baixo, mas não é. Quer dizer, isso é o ponto de partida do herói, digamos, é autobiográfico. E aí é uma jornada existencial, a vida dele, o casamento, quer dizer, questões do cotidiano que são narradas e discutidas de maneira existencial, filosófica e tal. Ele é poeta também, e dá para ver na prosa dele que ele escreve de modo lírico. Escreve bem. E aí sim, é um pouco esse filão que nem tem o autor norueguês, como chama? Acho que é Knausgård. Que tem A Minha Luta, que é uma série, acho que de 6 volumes ou 7 volumes. É quase como se fosse um Busca do Tempo Perdido, só que contemporâneo do dia a dia, das mazelas, das dores e alegrias e belezas do cotidiano, que a pessoa vai narrando de maneira até às vezes muito impiedosa em relação a si mesma, se expondo os seus lados menos gloriosos, as suas fraquezas, os seus momentos, né, vexatórios, e que isso acaba resultando às vezes em obras bem interessantes. Isso é muito um pouco empréstimo do Bergman. O Bergman faz muito isso. O Bergman, ele se expõe muito nos filmes. As suas próprias dúvidas existenciais. Tem uma coisa que dá para ligar disso aí com Strindberg. Uma coisa interessante sobre Strindberg é que os heróis do Strindberg eram o Zola, do naturalismo, o Darwin e o Nietzsche. E a grande vontade dele era escrever uma literatura científica que fizesse uma análise, uma dissecação da alma humana. Ele era muito interessado... Ele tinha problemas psiquiátricos, né? E ele era muito interessado na loucura, esse inferno que está aí, a novela dele, Inferno, que ele escreveu em francês. Essa tradução é do Ivo Barroso. Debaixo aí do... E o Leon fez a introdução. É um livro, justamente, a vontade do Strindberg era... Ele tinha essa ideia, assim, ele queria retratar a cabeça, a mente do ser humano do modo mais preciso possível. Então ele é um grande precursor do que se chamou depois da dramaturgia do eu, até um pouquinho dessa coisa que é muito comum hoje na literatura contemporânea, da questão da autobiografia. Na época onde ele fazia esses retratos muito despudorados de si mesmo, que também tem a ver com Bergman, ele era acusado de ser indecente, porque alguém que contasse até da sua intimidade, da intimidade, inclusive sexual, era considerado uma coisa escandalosa. E ele foi um dos precursores dessa honestidade absoluta, e teve uma influência gigantesca na literatura do século XX. Agora, o interessante é que isso depois deu no expressionismo. Você pensa muito... O O'Neill foi muito influenciado por ele, né? Agora, o engraçado da razão dele ser assim é uma anedota, que ele tentou ser ator, né? Ele era estudante de química lá em Uppsala, e ele foi fazer um teste para ser ator. Ele era um cara muito bonito, disse que ele tinha uma voz muito boa, disse que ele fez um teste ótimo. Só que os caras lá da banca falaram que ele sempre era ele não conseguia sair de si próprio. Ele tinha, digamos, uma personalidade muito grande. E é interessante que toda a obra de prosa e a dramaturgia dele, sempre o grande tema é a intimidade dele, os casamentos dele, as crises psiquiátricas dele. Então essa coisa dele nunca ser capaz de retratar o outro, mas tá sempre falando de si próprio, virou o grande instrumento dele. E isso teve uma grande Carlos, deixa eu explorar um pouco essa veia sua dramatúrgica. O Harold Bloom, grande crítico literário americano, disse que ele ficou convencido de que as pessoas vão ao teatro em busca de outros eus. E que a pessoa que quer procurar o próprio eu,
ela fica em casa rezando, meditando, recitando poemas líricos. Você concorda com isso? Isso pode ser, não, isso, existe esse lado, mas uma das grandes as coisas bonitas do teatro estão muito relacionadas à empatia. Em você chora ao ver uma cena porque você imagina você naquela. E isso está inclusive em Aristóteles. Eu vejo uma coisa que lembra algo da minha vida e isso me emociona. Se as pessoas. Então a empatia, essa conexão que a gente sente com o teatro, ela é então a gente se vê lá, a gente vê o outro, sim, a gente vê o outro, a gente tem interesse pelas vidas dos outros, mas sobretudo a gente procura nós mesmos espelhados no teatro, né? Sei. Você é especializado em comédia, né? Sim. Conta um pouco por que você se interessou por comédia e não por tragédia? Eu gosto muito da comédia como espectador, eu prefiro ler comédias a ler tragédias, claro que eu também, mas também porque a comédia ela tem uma história muito bonita em suas diferentes versões, inclusive da questão política, né? A grande referência clássica da comédia, que é o Aristófanes, fazia basicamente revistas musicais políticas, com uma capacidade de comunicação maravilhosa, e eu gosto de humor como tema. Mas estudando a comédia, dá para entender essas questões todas que a gente comentou sobre as estruturas dos filmes. E em termos estruturais, o drama é um só. Aquele famoso símbolo do teatro da carinha sorrindo e da carinha triste é justamente para mostrar que as grandes tragédias têm momentos cômicos. A gente sempre pensa na cena do coveiro em Hamlet, que é uma cena de humor, ela tem que ser feita para ser engraçada, né? E quando a gente pensa... É um intervalo, né? É um respiro cômico dentro de uma grande tragédia. Quando a gente pensa nos filmes do Chaplin, a gente pensa sempre em momentos de tristeza, de sofrimento, abandono. Pega assim, as grandes comédias de Molière, vai ter sempre ali, pega o Misantropo, sempre vai ter ali um grande sofrimento humano também. Então, no fundo, existe uma interseção, né, entre o trágico e o cômico, que é o verdadeiro drama, que eu me interesso. Então, eu não excluo o trágico. A gente pensa no clown, a gente pensa no circo, como existe elementos do trágico dentro da comédia, né? Houve alguma influência do Strindberg, ou talvez lá do norueguês, que tem muito a ver com a Suécia também, o Ibsen, no teatro brasileiro? Claro. Porque eles influenciaram por exemplo, não dá para imaginar o Eugene O'Neill nem o Tennessee Williams sem Strindberg. Sim. E o O'Neill e o Williams são essenciais para entender o Nelson Rodrigues. Então, existe uma filiação direta para a nossa dramaturgia. Ibsen mais ainda, porque o Ibsen ele é muito mais técnico em termos dramáticos que o Strindberg. O Strindberg era mais um estudioso ele é um inovador da forma, né? Ele tentava fazer coisas diferentes. O Ibsen não, o Ibsen é um autor... ele fazia peças de teatro perfeitas formalmente, né? E isso influenciou demais até os manuais de dramaturgia que chegaram no Brasil. Então, o impacto deles é tão grande da dramaturgia toda do século XX que, claro, que eles são muito influentes aqui no Brasil também. Sei. Eu queria falar um pouco dessa questão, eu achei interessante o Carlos falar dessa relação, intersecções da comédia e da tragédia, né? Lembrando outro grande personagem, né, ou talvez grande personagem, Dom Quixote. Dom Quixote, como o primeiro personagem literário verdadeiramente moderno, olha, é interessante que o Cervantes faz uma leitura irônica, até carinhosa, embora muitas vezes crítica, do universo de romances de cavalaria, que já
havia um século, tinham se popularizado, os livros eram baratos, né, depois da Revolução Gutenbergiana, e que criaram todo um imaginário romântico do herói, do cavaleiro que enfrenta o monstro, o dragão, salva a mocinha, etc, etc. O Cervantes cria um personagem que, enquanto primeiro grande... Também tem os personagens também de Shakespeare, mais ou menos na mesma época, mas, enfim, o Dom Quixote, enquanto grande personagem moderno, porque é um personagem contraditório. Ou seja, a contradição, muitas vezes, que você não encontra nesse herói que perfaz a jornada certinha, embora... Claro, nunca você vai ter certinho, sempre você vai ter, mas um personagem que de saída é contraditório, que de saída está todo errado, que tenta perfazer o ciclo heróico dele dentro de um mundo que já está rindo dele, que já não, entendeu? Que não está nem aí para esse heroísmo da jornada dele, né? E esse é o personagem, essencialmente o personagem moderno, né? Todos os grandes personagens literários que depois vieram, né? Sempre você busca onde é que está a contradição do personagem, onde está as coisas que não se encaixam direito. Porque assim nós somos nesse sentido ficcionais modernos também, que nós somos sempre contraditórios, né? A gente sempre está tropeçando na imaginação, né? Exatamente. Está tropeçando em cima das nossas próprias ilusões, nossas imagens, os nossos sonhos, e nós queremos uma vida de um jeito, a vida é completamente de outro jeito, e então essa contradição, isso a grande literatura ocidental, a literatura depois dos séculos XVIII e XIX, principalmente, a grande literatura do século XIX, os grandes autores franceses, russos, etc., eles desenvolvem esse veio aberto por Shakespeare e Cervantes, e aí dentro disso você tem uma certa nostalgia de uma certa pureza, até uma certa ingenuidade, que, em certa medida, é relegado aí à literatura infanto-juvenil. Lembrando que o romantismo do século XIX tinha uma das coisas, além do passado mitológico, a questão nacional, etc., o mundo infantil, só que um mundo infantil que era idealizado. O mundo infantil enquanto lugar de sonhos puros, né? E aí depois isso tudo vem a Revolução Freudiana, vem enfim, a problematização do mundo infantil, do mundo infanto-juvenil. Então você tem de novo esses dois polos, né? O interessante é que isso que ele está falando é bem interessante para voltar à diferença entre Tolkien e o George R. Martin, né? Que é essa coisa que, quando a gente vê a literatura de fantasia mais recente, pega os filmes da Marvel, da saga Marvel, do Avengers, por exemplo. Essa complexidade, essa contradição do personagem que está em Shakespeare e Cervantes, que define a modernidade, ela já se tornou assunto de manual. Você pega um manual de roteiro, e no manual de roteiro vai dizer, não faça um personagem somente mal, um personagem somente bom, um personagem somente, né, unidimensional, né? Já se sabe que, não, bom personagem, ele é contraditório, porque é assim que os seres humanos são. Aí você vê, a gente estava até conversando sobre isso, a diferença dos personagens do Tolkien pro George Martin, por exemplo, a diferença do Gimli pro Tyrion, né? Como é muito mais complexo anão e o outro anão. Mas um que é muito mais, um personagem muito mais, digamos, contraditório que o outro. Porque os manuais de roteiro já trazem essa necessidade. Então, mesmo na literatura de fantasia, ou de quadrinhos, ou nos filmes ou ficção científica. Ficção científica, você vê hoje o padrão do personagem que vem de Shakespeare, que vem disso que você falou. Porque essa literatura infanto-juvenil velha guarda, como C.S. Lewis, como até, talvez... Os livros de Nárnia. Lembrando que os livros de Nárnia, o C.S. Lewis era colega do Tolkien, enquanto o Tolkien estava lá escrevendo e
comentando o que ele estava escrevendo, que seria O Senhor dos Anéis, o C.S. Lewis sentou na máquina de escrever e escreveu os livros de Nárnia, que são livros muito... Inclusive, eles têm... crianças que passam por aventuras em mundos fantasiosos, mas eles sempre são moralistas, cristãos moralistas, porque eram livros que poderiam ser lidos por crianças e adolescentes planos, né, sem comparado. perigo nenhum. Perigo nenhum. Aliás, muito pelo contrário. Façam uma criança adolescente ler o livro que ela vai se tornar um bom menino. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser que tenha a ver com esse interesse crescente por esse tipo de literatura. Será que esse interesse não cresceu também pelo fato de a adolescência hoje ela estar muito mais esticada? Antigamente, o adolescente, depois de 17 anos, 18, ele virava um senhor, adulto, etc., né? Hoje não, hoje você tem adolescentes de 30, 40, eu acho 50, muito interessante. É muito interessante Sério, ver. Eu adoro ver filmes dos anos 50, porque essa transição da invenção da juventude foi bem nos anos 60 que inventaram o conceito da juventude, né? Em que você pode estar vestido de camiseta o interessante e não terno e gravata. O interessante dos anos 50 é você ver que gente de 20 anos em diante se vestia de terno e gravata, as mulheres uma roupa muito assim, adulta, e você vê também a criança como alguém de 15 a 17 anos era criança ainda, era tratada como criança. Você vê, por exemplo, um bom exemplo de ver o que é uma pessoa que pra gente hoje parece quase uma mulher feita, é a Noviça Rebelde. Aquela menina mais velha da Noviça Rebelde. Fala, como assim criança? Ela precisa de uma babá, né? Ela precisa de uma babá e ela já tem quase 20 anos. Ou seja, a diferença essa infância que era meio que estável até uma idade avançada e depois acabou. Depois você é um adulto e você se porta como adulto. Isso nos anos 60 foi destruído e inventou-se essa adolescência estendida, que foi ficando cada vez mais... Por isso que eu acho que essa conversa toda chega nesses exemplos onde a gente vê... acho que os melhores exemplos são a Pixar e os filmes da Marvel, onde você vê filmes que têm algo que vem de uma tradição infantil, que é o gibi e tal, o desenho animado, a animação, com personagens... eu adoro os filmes da Pixar, tipo aquele Up, do velhinho, da casa com balões, onde a complexidade ali é literária. Você vê uma profundidade muito bonita que é impensável nos filmes antigos da Disney, que era muito mais dessa visão antiga de infância, né? Talvez essa coisa da história pessoal, né? O individualismo, essa coisa da criança no nosso mundo contemporâneo, ela é especial, né? Nós fazemos a criança hoje pensar que ela é muito especial, que ela é única, que ela tem um valor, né? E tem mesmo. As eras passadas eram muito mais estritas. A criança era a criança e ela tinha que se tornar adulta um dia, ela tinha que entrar dentro de certos moldes de comportamento, de tal. E essa coisa de que ela era extraordinária, ela era diferente, ela era única, ela era talentosa, isso era visto de maneira bem mais, digamos, mais conservadora. Claro, se uma criança tocava extraordinariamente um piano, era uma criança notável, mas ela não era notável de saída. E talvez a nossa época até explora isso de maneira comercial, são os mercados da autoindulgência, de que nós achamos que nós somos especiais, nós temos um home theater, nós nos colocamos dentro dessa pretensa jornada do herói, sendo que muitas vezes não, né? Nós somos bastante comuns e normais. Essa coisa da infância, um exemplo engraçadíssimo disso, sabe esses quadros da Madonna e do Menino Jesus mais antigos mesmo, onde a carinha do Menino Jesus é um adultozinho, já viu? Sim, sim. Muito engraçado, porque eles deviam achar indecente
o impróprio retratar Jesus com as feições de um nenê mesmo. Ele tinha que ser um homenzinho. Neném eram os anjinhos, né? Mas o menino Jesus tinha uma cara que hoje parece bizarro, porque é uma pequena cara de adulto no colo da Madonna. Isso eu acho uma coisa maluca, a própria visão do que é... porque se Jesus é um rei, ele não pode ser retratado como um neném. Porque o neném não tem a importância monárquica, né? Então eles botavam aquele homenzinho. Ou seja, a infância não tinha essa sacralidade, essa coisa especial que a gente vê. A infância era um projeto de algo mais importante que o adulto. Gente, para terminar, acho que o papo está excelente, mas eu queria saber de vocês a ligação que vocês têm hoje com a Suécia. O Leon dá aula de sueco. Pois é, da pandemia, porque é o seguinte, quer dizer, depois disso nós voltamos para o Brasil, então nossa infância foi na Suécia. Nós chegamos no Brasil, eu estava com 12, o Carlos estava com 6 para 7, a nossa irmã estava com 8 para 9. E aí nós nos readaptamos no Brasil, nós somos brasileiros, embora os nossos amigos às vezes ficam brincando que nós somos suecos, nós não somos suecos, e não somos mesmo. Na Suécia, nós somos vistos como... eu sou brasileiro na Suécia e sueco no Brasil. Pois é. Então é que nós somos híbridos, né? Híbridos. Mas enfim, a gente se estabeleceu no Brasil, né? E aí só que depois, já adultos, a gente sempre quis voltar para a Suécia e reconectar com a Suécia. E fizemos isso, fomos, né, nós três, diferentes momentos, fomos estudar na Suécia, depois conseguimos voltar. E eu, particularmente, tenho trabalhado sempre em projetos Brasil-Suécia, em diferentes áreas, Quando um grupo na Suécia quer contato com um grupo no Brasil, às vezes é cultura, música, meio ambiente, projetos de empreendedorismo, etc., a gente faz essa intermediação. Com a pandemia, isso tudo meio parou, a gente começou a dar aula de sueco, porque a gente descobriu agora que tem uma leva de brasileiros que fuga de cérebros. É uma fuga de cérebros. A pessoa é um engenheiro de TI, não sei o quê, numa área de ponta, fez uma graduação, um mestrado numa grande universidade brasileira, paga por dinheiro público, obviamente, e aí ele vai ser contratado por uma empresa sueca de tecnologia. E aí o pessoal vai falando inglês, porque como os suecos e os escandinavos, de modo geral, falam bem o inglês, então a pessoa pode trabalhar, as coisas essenciais da vida da pessoa, ela pode falar inglês, mas ela descobre também que ela precisa falar sueco, principalmente se tiver um filho ou alguém, sabe? E aí, na pandemia, a gente começou a dar aula para esse pessoal e está dando uma grande procura, mas que é uma coisa muito gratificante, porque dessa maneira a gente consegue manter os laços. Estabelecer pontes, né? Estruturar pontes. Você tem participado de congressos de tradutores? Eu participei de um congresso recentemente na Noruega, online, né? E eu sempre mantive contato com meus colegas na Suécia da parte de música e teatro. E essas traduções é um jeito de manter o contato. Eu também estou dando aula. Então a gente sempre mantém o contato com a Suécia, até por uma questão de saúde mental, de manter uma... Vocês estão traduzindo alguma coisa nova? Eu estou revisando traduções antigas que eu quero lançar por conta própria, porque são traduções do Strindberg que, infelizmente, não tem muito interesse comercial. Eu vou lançar por conta própria em e-book. Então, são traduções que eu fiz no passado e tem muitos problemas. Então, estou revisando, mas é um trabalho bem complexo, porque o Strindberg é um autor que realmente ele é muito complexo, ele retorce a língua. Então, é um trabalho de tradução pesado, né? Eu estou revisando e quero lançar. Gente, tack så mycket. Obrigado. Terminamos, então, mais um episódio do República Popular das Letras. Obrigado.